Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa última aula do livro 1. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 23, né, o capítulo sobre a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Esse capítulo, pessoal, eu já mencionei para vocês, ele faz parte da seção 7 do Capital, onde o Marx começa a analisar o fenômeno da acumulação de capital. Então, no capítulo 21 e 22, que nós já tratamos na aula 10, o Marx já tinha feito uma discussão introdutória sobre a questão da acumulação de capital. E agora, no capítulo 23, ele vai mostrar a preocupação dele, né, o objetivo dele nesse capítulo é mostrar os efeitos da acumulação de capital sobre a força de trabalho. E em dois aspectos, né, no que diz respeito aos salários e no que diz respeito ao nível de emprego, tá? Então, antes da gente analisar esses efeitos, propriamente ditos, a gente precisa analisar alguns conceitos, né, que o Marx apresenta ao longo do capítulo. O primeiro deles é o conceito de composição do capital. Depois da gente analisar o conceito de composição do capital, a gente passa para a análise propriamente dita do efeito da acumulação de capital sobre a força de trabalho, e no final, então, nós vamos discutir esse conceito de superpopulação relativa ou exército industrial de reserva, certo? Então, o que é a composição do capital, pessoal? Nesse capítulo, né, no capítulo 23, o Marx apresenta de forma bem resumida esse conceito de composição do capital. É curioso que lá no livro 3, se eu não me engano, no capítulo sobre a lei tendencial da queda da taxa de lucro, o Marx retoma essa discussão e faz uma discussão mais prolongada. Tá? Então, nós vamos fazer uma discussão bem resumida aqui, do jeito que o Marx apresenta no capítulo, e vamos reservar lá para a aula do livro 3 uma discussão mais aprofundada sobre esse conceito. O que a gente precisa saber sobre a composição do capital? Lembra quando a gente estava discutindo a questão da reprodução, né? Que o capitalista, a cada final de ciclo, pega uma parte da mais-valia para reinvestir no processo produtivo. Então, ele vai estar sempre comprando mercadorias, né? Ou seja, transformando o seu dinheiro em capital, comprando mercadorias específicas para o processo produtivo. E quais são essas mercadorias? Os meios de produção e a força de trabalho, né? Os meios de produção se expressam no que a gente já conhece como capital constante. E a força de trabalho se expressa no conceito que a gente também já viu, que é o capital variável. A composição do capital nada mais é do que a proporção entre essas duas variáveis, né? A proporção entre os meios de produção e a força de trabalho, ou a sua expressão em termos de valor, que é a proporção entre o capital constante e o capital variável. Então, o Marx apresenta esse conceito dizendo que a gente pode entendê-lo de uma dupla ótica, né? Do ponto de vista da matéria e do ponto de vista do valor. Do ponto de vista da matéria, ele vai chamar esse conceito de composição técnica do capital. Por que é técnica? Porque é a relação técnica, física entre a massa de meios de produção e a quantidade de trabalhadores necessários para colocar essa massa de meios de produção em movimento. Então, existe uma determinada relação técnica com base na qual o processo produtivo funciona adequadamente, né? Então, a gente já viu o exemplo da fábrica têxtil, né? Imagine uma fábrica têxtil onde tem máquinas de costura e não tem uma quantidade adequada de costureiras para operar essas máquinas de costura, né? Então, é preciso haver essa adequação técnica entre a massa dos meios de produção a serem operados e a quantidade de trabalhadores que vão operar esses meios de produção. Então, essa relação é que chama de composição técnica do capital. E essa composição técnica pode ser expressa do ponto de vista do valor, ou seja, ao invés de eu tomar a massa dos meios de produção, eu tomo o seu valor, seja ele do ponto de vista da quantidade de trabalho ou do ponto de vista monetário, da sua expressão monetária. Então, a expressão em termos de valor desse conceito de composição técnica, né, o Marx chama composição valor. E ele vai dizer o seguinte: sempre que essa composição valor for determinada pela composição técnica e espelhar as suas modificações, então eu vou chamar ela de composição orgânica do capital. Então esse o principal conceito que a gente precisa entender para poder entender toda a lei geral da acumulação capitalista. O Marx vai até, inclusive, dizer assim, olha, o que interessa para nós, de fato, é a composição orgânica do capital. Então, é ela que nós vamos estar usando ao longo do texto, né? Então, a composição orgânica do capital nada mais é do que a relação entre o capital constante e o capital variável, certo?
a gente pode expressar, né, matematicamente dessa maneira, né? Os meios de produção divididos pela força de trabalho é a nossa composição técnica do capital, né? Então, o que seria isso? O somatório de máquinas, matérias-primas, materiais auxiliares, dividido pelo número de trabalhadores necessários para colocar toda essa massa de meios de produção em movimento. Então, isso é a nossa composição técnica do capital. E a composição do valor do capital é a divisão entre o capital constante, vejam, esse capital constante, o C, nada mais é do que a expressão em termos de valor dessa massa de meios de produção. O mesmo é verdadeiro para o capital variável. O capital variável é a massa de salários paga. A massa de salários paga para quem? Para esse número de trabalhadores que colocou esses meios de produção em funcionamento. Então, o que é importante a gente entender é que a composição do capital é sempre essa razão, essa divisão entre essas duas variáveis aqui, o capital constante e o capital variável, certo? Bom, tendo esse conceito em mente, pessoal, a gente pode passar para a análise dos efeitos da acumulação sobre a força de trabalho. O Marx faz essa análise dividindo a problemática em duas partes, né? Como sempre, o Marx parte daquilo que é mais simples para aquilo que é mais composto, mais complexo, né? Então, ele vai partir, no item 1 do capítulo, ele vai supor que um determinado processo de acumulação de capital está acontecendo, mas a composição do capital se mantém constante, ou seja, ela não varia ao longo dos ciclos nos quais esse capital vai aplicando a sua mais-valia. Depois que ele analisa todos esses efeitos, ele fala assim, bom, então agora vamos ver que se a gente tirar essa suposição de que a composição não se modifica, vamos ver em que medida esses efeitos se transformam, né? Então é isso que a gente vai fazer em cada um desses itens. Vamos primeiro começar com a suposição de que a composição orgânica do capital se mantém constante. Antes da gente analisar os efeitos, eu quero garantir que vocês entendam exatamente o que significa a composição do capital permanecer constante ao longo dos anos, né? Ao longo dos ciclos, né? Então vamos tomar esse exemplo que a gente usou lá na aula 10, naquela ocasião eu tinha usado ele para ressaltar o seguinte problema, né? Ao se desenvolver esse ciclo aqui, o dm', no final do processo, nós recuperávamos na forma de D' um valor maior do que tinha sido adiantado na forma D, né? Então a gente recupera o capital adiantado e mais uma parcela de valor que a gente chama de mais-valia. E essas duas parcelas aqui seriam reinvestidas no ano seguinte, né? E todo o processo decorreria. Então agora, pessoal, o que eu quero que vocês se atentem não é mais para esse processo todo de reprodução do capital, mas para essa parte aqui do processo, onde a gente consegue visualizar a composição do capital. Então veja que no ano 1, o capital adiantado foi 100, e destes 100, metade foi utilizada para comprar meios de produção e a outra metade para comprar força de trabalho. Então, se a gente fosse calcular a composição do capital aqui, nós teríamos 50 dividido por 50 igual a 1. No ano seguinte, pessoal, apesar do capital adiantado ter sido ampliado, né, porque ele sofreu uma acumulação de capital, os meios de produção também aumentaram, a força de trabalho também aumentou, mas a relação entre meios de produção e força de trabalho não aumentou. Então, no ano 2, a relação continua a mesma, é 75 divididos por 75, que é igual a 1. Então, vejam, é isso que significa dizer que a composição do capital se mantém constante ao longo do tempo. Essa divisão entre essas duas variáveis, ela não se modifica ao longo do tempo. O mesmo é verdadeiro para o ano 3, né? O ano 3 também acontece o mesmo fenômeno, a gente está mantendo sempre a composição do capital constante. Ao fazer isso, pessoal, o que é importante de entender aqui? Importante é que, ao fazer isso, eu estou garantindo um aumento tanto dos meios de produção quanto da força de trabalho, né? Eu estou garantindo que a oferta de força de trabalho possa ser absorvida nesse processo. Bom, então, pessoal, a pergunta que o Marx quer responder é a seguinte, né? O que acontece com os salários quando o processo de acumulação de capital se dá com a composição do capital mantida constante, né?
Eu coloquei aqui toda a descrição do processo para vocês lerem depois, né, e se tiverem alguma dúvida, mas eu vou descrever para vocês usando o diagrama aqui, que eu acho mais fácil para a gente entender. Então, imagine que a gente parte de uma situação do final de um ciclo, do final de um processo produtivo, onde o capitalista obteve a mais-valia dele. Essa mais-valia, nós vimos que ela pode ser uma parte acumulada e uma parte consumida, mas vamos supor que o capitalista acumula toda a mais-valia, como a gente fez essa suposição na aula número 10. Então, o que o capitalista vai fazer? Vai pegar toda essa mais-valia e vai aumentar a acumulação. Significa dizer que vai pegar essa mais-valia e vai aplicar no período seguinte, de modo que o capital adiantado do período seguinte vai ser maior do que o período anterior. Ao fazer isso, ele está aumentando a procura por força de trabalho, né? Porque agora ele está comprando mais meios de produção e contratando mais força de trabalho. Se a gente considerar que no curto prazo a oferta de trabalho é relativamente constante, porque é preciso para aumentar de forma significativa a força de trabalho, que novas gerações da classe trabalhadora possam ingressar no mercado de trabalho. Então, se a procura for razoavelmente constante, se a oferta for razoavelmente constante, um aumento da procura vai provocar o quê? Vai provocar um aumento dos salários, né? Mas um aumento dos salários, pessoal, vai ter um efeito negativo sobre a mais-valia. Por quê? Porque lembrem que os salários nada mais são do que a expressão mistificada, nós já vimos isso, né? Do valor da força de trabalho. E o valor da força de trabalho e a mais-valia, eles são componentes, são partes componentes de uma porção fixa, né? Que é o valor novo criado. Então, se os salários aumentam, necessariamente a mais-valia tem que diminuir. Mas se a mais-valia diminui, ela gera um ciclo, vários efeitos de redução. Então, se a mais-valia diminuir, o capitalista não consegue aumentar a acumulação, então, ao contrário, no período seguinte ele vai reduzir a acumulação, né, não vai conseguir reinvestir tanto como ele investiu no período anterior. Ao fazer isso, a procura por força de trabalho também vai se reduzir. Então, se ela cair abaixo da oferta, isso vai provocar uma redução dos salários. Essa redução dos salários vai garantir um aumento da mais-valia. E aí todo o processo começa novamente, né? O aumento da mais-valia pode aumentar a acumulação, o aumento da acumulação aumenta a procura por força de trabalho, o aumento da procura por força de trabalho aumenta os salários e assim sucessivamente. Significa dizer que o resultado que o Marx encontrou no processo de acumulação de capital com a composição do capital mantida constante é que nós temos um processo cíclico onde o que vai regular o aumento ou a redução dos salários é o ritmo da acumulação, né? Os salários vão sempre poder aumentar até um ponto onde eles não atrapalhem a acumulação. Quando eles começam a atrapalhar a acumulação, a própria acumulação se reduz, né? Se reduz a procura por força de trabalho e todo um efeito negativo é desencadeado, até que os salários se reduzam. Quando o salário se reduz, a mais-valia aumenta e começa a proporcionar toda uma série de efeitos positivos. Então, esse efeito cíclico fica indefinidamente, de modo que os salários são sempre regulados por essa alta ou baixa da acumulação. Os salários vão poder aumentar, mas sempre na medida em que eles não comprometam a acumulação. Na medida em que eles comprometem a acumulação, uma série de efeitos negativos acontecem até que as condições para reestabelecer a mais-valia e reestabelecer a acumulação aconteça, né? Então, o Marx descreve isso como sendo o fato de que, matematicamente, a gente poderia dizer que a acumulação é a variável independente. Então, a variável independente é o que vai determinar todo o movimento da nossa variável dependente, que no caso seriam os salários, certo? Bom, alguém poderia perguntar então, mas é possível que a composição do capital mantenha-se constante sempre, né? E aí o que o Marx vai dizer é exatamente o inverso, ele vai dizer assim, olha, essa hipótese de que a composição do capital se mantenha constante, ela é irrealista. Na verdade, ela até pode permanecer constante por algum período de tempo, um período de tempo curto, sobretudo nas fases de prosperidade do ciclo,
Mas o que acontece é que a concorrência entre os capitais, ela representa um estímulo muito forte e permanente, né, para o aumento da produtividade. Então, justamente a concorrência que força com que os capitalistas busquem sempre o aumento da produtividade e, portanto, o aumento da composição do capital. Então, a concorrência entre os capitais, nós vimos isso lá quando a gente falou sobre o capítulo 10, né, o capítulo sobre a mais-valia relativa. Nós vimos que o fenômeno da mais-valia relativa, ele existe justamente porque os capitalistas individuais buscam constantemente lucro extra, lucro extraordinário, mais-valia extraordinária. E eles fazem isso inovando seus processos produtivos. Ao inovarem, eles aumentam a composição do capital, né? Garantindo uma maior produtividade do processo produtivo. Então, pessoal, no item 2 do capítulo, o Marx vai retirar essa hipótese de que a composição do capital se mantém constante e vai dizer assim, vamos ver agora o que acontece sobre a força de trabalho se a composição do capital aumentar, né? Então, antes da gente chegar no efeito, vamos garantir que nós estamos entendendo o que significa um aumento da composição do capital. É importante a gente entender que a composição do capital ela pode aumentar mesmo aumentando o número de trabalhadores contratados, né? Então, são várias fontes que podem fazer a composição do capital aumentar. Então, por exemplo, no primeiro caso que eu coloquei, imaginem que há um aumento do capital constante e o capital variável permanece igual, né? Se eu estou aumentando a parte de cima da minha fração, estou mantendo a parte de baixo constante, o resultado todo aumenta, certo? Então, nesse caso, temos um aumento da composição do capital. É possível também a composição do capital aumentar se houver uma diminuição absoluta de V, mas o C permanecer constante. Então, como a parte de baixo está se reduzindo e a parte de cima está igual, todo esse resultado aqui aumenta, né? Pode acontecer também de um aumento simultâneo nessas duas variáveis, né? Um aumento no capital constante e simultaneamente uma redução do capital variável. Então, nesse caso aqui, o capital, a força, se a gente fosse olhar dados estatísticos, a gente estaria vendo uma redução absoluta da contratação de força de trabalho. E nesse caso, o resultado seria um aumento da composição do capital. E finalmente, o último caso, pessoal, que é o que mais acontece, mais frequente, é que o capital constante ele aumenta mais do que proporcionalmente ao capital variável. Então, o capital variável ele pode aumentar ao longo dos ciclos, só que ele aumenta sempre numa proporção menor do que o capital constante. Quando isso acontece, a própria composição do capital também está aumentando. Então, eu coloquei um valor numérico aqui só para a gente entender. Ó. Imagine que no ano 1, eu tinha 10 de capital constante e 2 de capital variável. Se eu divido 10 por 2, eu tenho o número 5. Imagine que no ano seguinte, eu quadrupliquei o capital constante. Ele aumentou de 10 para 40. E eu apenas dobrei o capital variável. Ele aumentou de 2 para 4. O resultado dessa fração aqui é 10. Então, em relação ao ano anterior, a composição do capital aumentou de 5 para 10, né? Então, pessoal, o que eu quero que vocês percebam é que existem várias fontes a partir das quais a composição do capital pode aumentar, certo? Então, isso pode acontecer a cada ciclo, a cada processo produtivo, a forma como o capitalista reinveste a mais-valia dele pode ser qualquer uma dessas daqui, e o resultado final é o aumento da composição do capital, certo? Então, o que o Marx está querendo responder é essa pergunta aqui: o que acontece com os salários durante o processo de acumulação de capital se a composição orgânica do capital aumentar? Então, o que vai acontecer? Aqui eu coloquei um exemplo numérico para vocês verificarem aquilo que eu falei. Então, imaginem que no ano 1, né, a composição do capital era 50 sobre 50, portanto, ela era igual a 1, e no ano 2 ela aumentou de 90 para 60, né? Então, vejam que a mais-valia aqui foi uma mais-valia de 50, dessa mais-valia, 40 foi dedicado para aumentar o capital constante e 10 para aumentar o capital variável, né?
Então, isso representou aqui que o capital, os meios de produção aumentaram de 50 para 90 e a força de trabalho de 50 para 60. Significa dizer que 90 divididos por 60 dá 1,5, portanto, a composição do capital aumentou do ano 1 para o ano 2. E aumenta também do ano 2 para o ano 3, né? Aumenta para 2, né? Porque aqui a mais-valia foi 60, então eu vou ampliar os meios de produção de 90 para 140 e a força de trabalho de 60 para 70. Então eu vou obter uma composição do capital igual a 2. Então é isso daqui que significa a composição do capital aumentar ao longo do tempo. Bom, e o que acontece quando a composição do capital aumenta? O aumento da produtividade do trabalho, né? Então esse é o principal efeito do aumento da composição do capital, porque a composição do capital significa uma melhora do processo produtivo do ponto de vista técnico, né? Então isso representa um aumento da produtividade. Nós já vimos que o aumento da produtividade, decorrente sobretudo da implantação de novas máquinas, né, de máquinas mais produtivas, elas geram a mais-valia pela via relativa, né? Então, a vantagem para o capitalista do aumento da produtividade é a mais-valia pela via relativa, seja ela extra ou a mais-valia da classe capitalista, relativa da classe capitalista. Mas para a força de trabalho, qual que é o efeito? O efeito para a força de trabalho é tornar parte da força de trabalho supérflua, ou seja, parte da força de trabalho a cada ciclo se torna desnecessária. Por quê? Porque a cada ciclo, né, o capital constante aumenta mais do que proporcionalmente ao capital variável, ou em alguns casos ele pode inclusive aumentar de forma absoluta e o capital variável diminuir de forma absoluta, né? Então isso representa a substituição de trabalhadores por máquinas, né? Então os trabalhadores vão sendo substituídos, vão se tornando desnecessários em relação às necessidades de valorização do capital. Na medida em que, a cada ciclo, uma parte dos trabalhadores vai se tornando desnecessária, vai se tornando supérflua, esses trabalhadores desnecessários, supérfluos, eles vão formando uma massa de trabalhadores disponíveis para o capital, para quando o capital quiser contratá-los, né? Isso vai formando o que o Marx chama de um exército industrial de reserva, ou uma superpopulação relativa. Então, é uma superpopulação relativa. É relativa por quê? Porque é em relação às necessidades de acumulação do capital. Então, é precisamente esse efeito, né, esse efeito de produzir um exército industrial de reserva que torna o resultado da análise diferente daquele inicial que a gente analisou quando a composição não se modificava, né? Nesse caso, os salários não vão mais ser regulados pelo nível da acumulação, agora eles vão ser regulados pelo exército industrial de reserva. Lembra que nós discutimos na aula sobre os salários, né? Que os salários podem se desprender do valor da força de trabalho a depender das condições de oferta e demanda por força de trabalho, né? Então, se há uma oferta de força de trabalho muito maior do que a demanda, os salários pagos vão ser bem menores do que o valor da força de trabalho. Então, é esse mecanismo de produção do Exército Industrial de Reserva que garante, né, que permite que os salários pagos sejam monetariamente abaixo, né, do que o valor da força de trabalho. Então, como conclusão preliminar, né, a gente pode dizer o seguinte, pessoal, nos dois primeiros itens do capítulo, né, o Marx analisa a acumulação de capital sob a hipótese de que a composição não varia, né, não se modifica, se mantém constante. Então, o resultado que ele obtém é que os salários são determinados pelo ritmo da acumulação. Eles podem aumentar ou diminuir até o ponto em que eles não atrapalhem a acumulação. Retirando a hipótese de que a composição se mantenha constante, então, o resultado é outro, né? Causa dois efeitos sobre a força de trabalho. O primeiro é o desemprego, que nós vamos tratar aqui não da forma convencional, né, mas na forma do conceito de exército industrial de reserva, que engloba não só o desemprego que a gente conhece, né, calculado pelo IBGE, mas engloba também o subemprego, o emprego precarizado, né. Então, o primeiro efeito é essa parte do desemprego, do emprego precarizado, e esse desemprego, emprego precarizado, né, manifestados aí no Exército Industrial de Reserva, eles é o que vão
ser os reguladores dos níveis de salário. Então, quanto maior for esse exército industrial de reserva, menores serão os salários, né? A relação entre exército industrial de reserva e salários vai ser sempre uma relação inversa, certo? Bom, então, chegamos num ponto, então, que a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é o conceito de exército industrial de reserva. Então, vamos passar para essa análise. Como que o Marx chega nesse conceito, pessoal? Primeiro, ele faz uma discussão no texto sobre a lei de Malthus, né? Não sei se todos já ouviram falar, mas provavelmente em Introdução à Economia, algum professor já tenha mencionado a lei de Malthus. É aquela famosa lei que diz o seguinte, né? A população cresce a uma taxa geométrica, enquanto a subsistência, os meios de subsistência ou a alimentação, cresce apenas a uma taxa aritmética, né? Então, essa lei ficou conhecida como Lei de Malthus, e é uma lei que tenta explicar a pobreza da população, né? Por que a população era pobre naquele momento em que o Malthus estava escrevendo? Porque ele achava que a população crescia demais, né? Mas ele tinha uma análise que era um crescimento absoluto da população, né? E é exatamente isso que o Marx vai criticar nele. O Marx vai dizer que o problema do Malthus é que ele se mantinha com essa ideia de que o crescimento absoluto da população era o que originava o problema da pobreza, né? E o Marx vai chamar atenção para o fato de que não importa o crescimento absoluto da população, o que importa é o crescimento relativo da população. Mas relativo a quê? Relativo à capacidade do capital absorver essa força de trabalho. Portanto, quando o Marx fala de superpopulação relativa, ele está se referindo a uma quantidade de trabalhadores que estão sobrando, mas eles estão sobrando em relação às necessidades de valorização do capital, né? Significa dizer que o capital transformou de tal modo o seu processo produtivo, né? Tornou ele de tal modo produtivo, com máquinas mais elaboradas, mais desenvolvidas, que cada vez mais uma parte da população não pode ser absorvida por esse capital. E vamos lembrar que a força de trabalho só tem uma única mercadoria para vender e sobreviver, que é a sua força de trabalho. Então, na medida em que a força de trabalho não consegue vender essa sua mercadoria, então é isso que vai produzindo uma massa de pessoas empobrecida, né? Uma massa de pessoas que não conseguem obter os meios necessários para sobreviver. Então, a gente poderia dizer que o Marx identificou uma lei da população no capitalismo, demonstrando que o movimento da acumulação do capital produz, né, uma crescente superpopulação relativa ao longo das fases do ciclo econômico. Então, isso ocorre justamente porque o contínuo aumento do capital constante relativamente ao capital variável produz essa parcela de pessoas supérfluas, dessa parcela de trabalhadores que o sistema não consegue absorver. Então, pessoal, uma coisa importante também de ser observada, né, é que o conceito de superpopulação relativa ou exército industrial de reserva é um conceito muito mais amplo do que o conceito de desemprego, né? Nós já vamos ver as camadas que compõem o exército industrial de reserva ou a superpopulação relativa, e nós vamos ver em qual dessas camadas a gente poderia enquadrar, por exemplo, a categoria desemprego, aquela famosa variável calculada pelo IBGE. Então, o ponto importante de ser destacado aqui é que o exército industrial de reserva significa um reservatório de força de trabalho disponível, seja força de trabalho totalmente desocupada, desempregada, ou seja força de trabalho ocupada de forma precária, né? Então, é a ideia de que é um reservatório de força de trabalho e o capital pode lançar mão desses trabalhadores que estão aí na reserva a qualquer momento, né? Outra coisa importante que o Marx ressalta bastante nesse capítulo é que a formação, né, a produção desse exército industrial de reserva é sempre um produto necessário da acumulação, é um resultado necessário do processo de acumulação de capital. É um resultado necessário e indissociável deste processo de acumulação de capital. Não há processo de acumulação de capital que não produza este fenômeno que é a produção do exército industrial de reserva, né? Então, o Marx ressalta que
esse processo sendo desenvolvido de forma contínua ao longo do tempo, né, vai fazer com que a cada ciclo o Exército Industrial de Reserva seja cada vez maior, porque a cada ciclo o capital trabalha sobre bases tecnológicas cada vez mais desenvolvidas, né? Então isso vai produzir, de fato, um nível crescente do Exército Industrial de Reserva. Aqui, só para a gente entender um pouquinho o que é o ciclo econômico, o Marx menciona bastante nesse capítulo, ele fala um pouco sobre ciclo, né? Então, imaginem uma curva assim, né? O que a gente chama de ciclo econômico, onde a parte crescente dela é o período de prosperidade. E a parte decrescente é o período de recessão. O Marx traz dois conceitos importantes também nesse capítulo, que é o conceito de concentração de capital e centralização de capital. A concentração de capital nada mais é do que a forma como o capital cresce, né? Então, a gente poderia dizer que durante a prosperidade, né, os capitalistas crescem por meio da concentração de capitais, ou seja, a partir do próprio processo de acumulação da mais-valia produzida, né? Então, a mais-valia é reinvestida, os capitais individuais crescem. Nesse caso, a composição orgânica pode se manter razoavelmente constante, não significa que ela vai se manter, tudo depende das pressões que a concorrência vai produzir sobre a relação entre os capitais, né? Mas se ela se modificar mais ou menos de forma lenta, né, ou se mantiver mais ou menos constante, então é possível aumentar a demanda por força de trabalho, reduzir um pouco o Exército Industrial de Reserva e resultar em aumentos salariais, né? Já na fase da recessão, os capitais crescem mais, não por meio de concentração de capitais, mas por meio da centralização de capitais. É um outro conceito, pessoal. O crescimento do capital por meio da centralização é aquele crescimento que se dá por meio de fusões e aquisições, normalmente mediado pelo crédito, né? Então, normalmente isso acontece na fase de recessão, né? Os capitais falidos são incorporados pelos capitais que conseguiram sobreviver a esse processo de crise. E aí, nesse caso, é inevitável uma reestruturação produtiva que vai mudar drasticamente a composição do capital. Então, é muito comum a gente ver em períodos de crise empresas adquirindo outras empresas e mandando dezenas e dezenas de trabalhadores embora. Por quê? Porque eles se reorganizaram produtivamente, modernizaram o processo produtivo e uma grande parte de trabalhadores se tornou supérflua, né? Esses trabalhadores vão ser demitidos e vão fazer parte do Exército Industrial de Reserva. Então, aqui nesse slide eu coloquei só essas definições de concentração e centralização de capitais para vocês lerem depois, né? Não precisamos nos deter nela agora. Então, uma coisa importante também da análise do Marx é a ideia de que o Exército Industrial de Reserva, ele também assume um movimento cíclico, né? Então, ele pode ser razoavelmente exaurido no processo no período de prosperidade, e reconstituído no período de recessão. Agora, o ponto importante aqui é que a cada novo ciclo, a acumulação se dá sobre bases técnicas cada vez mais mecanizadas, e, portanto, a cada novo ciclo, o Exército Industrial de Reserva se apresenta maior do que o anterior. Então, eu fiz esse gráfico aqui para a gente tentar entender o que o Marx está falando, né? Essa forma cíclica de reconstituição do Exército Industrial de Reserva. Eu coloquei aqui em azul um ciclo. Vejam, pessoal, eu fiz de propósito não colocar ele bonitinho, porque, de fato, o ciclo não precisa ser bem certinho, né? Ele pode ter quedas mais acentuadas em alguns momentos, recuperações mais rápidas em outros momentos, enfim. Eu coloquei aqui como uma variável para a gente analisar o ciclo, o PIB, por exemplo. Imagine que isso daqui é o comportamento do PIB num determinado período de tempo. Na parte ascendente da curva, significa dizer que o PIB está aumentando. O que pode estar acontecendo aqui? Os capitais crescendo, né, por meio da concentração de capitais, reinvestindo as suas mais-valias, então aumentando a produção, aumentando as suas produções individuais e, portanto, o PIB como um todo. Então, essa fase que a gente chama de fase de prosperidade. Na parte descendente da curva é a fase de recessão. O que pode estar acontecendo aqui? O PIB se reduz por quê? Porque empresas vão à falência, empresas fecham,
param de produzir, né? As que sobram adquirem aquelas que faliram, e o efeito que a gente vê é uma redução do PIB, né? Então, como é que o Exército Industrial de Reserva se comporta aqui? Sempre de forma inversa. Então, eu coloquei a curva vermelha para a gente ver como é que está se comportando o Exército Industrial de Reserva. Na fase do ciclo onde o PIB está caindo, significa dizer que o Exército Industrial de Reserva está aumentando. Por quê? Porque é uma fase de recessão, onde as empresas estão falindo, estão sendo incorporadas por aquelas que sobreviveram, e, portanto, um processo de reorganização produtiva está acontecendo, de modo que a composição do capital está mudando drasticamente, está aumentando de forma bastante significativa. Isso faz com que o Exército Industrial de Reserva se reconstitua, né? Aumente de forma bastante significativa. Nos períodos de prosperidade, né, que é a parte ascendente aqui da curva azul, o Exército Industrial de Reserva pode se reduzir, né? Na medida em que as empresas estão crescendo com uma composição razoavelmente constante, elas podem, em alguma medida, irem absorvendo um pouco mais de força de trabalho, de modo que o Exército Industrial de Reserva se reduz um pouco ao longo desse processo de prosperidade. Aí, quando vem a crise, começa tudo outra vez, né? Então, o movimento é cíclico em razão disso. E notem, o que o Marx está dizendo é o seguinte: a cada novo ciclo, então esse foi o primeiro pico do Exército Industrial de Reserva. Ele aumentou, chegou no seu nível mais alto, né? Num novo ciclo, ele atinge um nível mais alto ainda, e assim sucessivamente. Essa é a ideia do Marx de que, apesar de ele poder ser exaurido e reconstituído em ciclos menores, né, em períodos de tempo menores, ele tem uma tendência de longo prazo de aumentar, né? A tendência de longo prazo seria, de fato, um aumento do Exército Industrial de Reserva. Bom, quais são as partes componentes do Exército Industrial de Reserva? O Marx vai citar 4 partes, né? Ele vai falar que o Exército Industrial de Reserva pode assumir uma forma flutuante, uma forma latente, uma forma estagnada e a forma do pauperismo. O que é a forma flutuante, pessoal? Ele chama também de fluida, de líquida, né? A depender da tradução que vocês estiverem utilizando. A forma flutuante nada mais é do que ela se aproxima, é a que mais se aproxima daquilo que a gente conhece como desemprego, né? Então, o IBGE calcula lá o desemprego, que são as pessoas que procuraram emprego na última semana, e tem aquele outro conceito das pessoas que procuraram emprego no último mês. Mas, de qualquer maneira, a forma flutuante se aproximaria a essa variável calculada pelo IBGE. Então, eu estou dizendo aqui que são trabalhadores qualificados que podem ficar desempregados por curto períodos de tempo, porque o Marx diz assim: são ora repelidos, ora atraídos em quantidade maior, né? Então, são trabalhadores qualificados no sentido de que interessam para o capital em alguma medida, né? Eles sabem fazer alguma coisa que, num processo de recuperação do capitalismo, eles vão ser demandados, né? Então, essa é a forma flutuante do Exército Industrial de Reserva, equivale mais ou menos à nossa variável desemprego. A segunda forma é a forma latente, né? A forma latente são verdadeiros reservatórios de força de trabalho que estão ali disponíveis para o capital contratar quando ele tiver interesse. Então, por exemplo, trabalhadores rurais que migram para as cidades, né? Então, quando a mecanização chega no campo e modifica bastante a composição do capital ali, aqueles trabalhadores rurais deixam de ter ocupação no campo e vêm para as cidades. Então, eles se tornam um reservatório de força de trabalho que o capital industrial pode lançar mão. A mesma coisa acontece com mulheres ou homens, os chamados donos ou donas de casa, né? Eles podem ser donos ou donas de casa por algum período, mas se o capital recrutá-los de uma forma que eles achem interessante não se dedicar mais às atividades domésticas, eles vão poder fazer isso, né? Então, eles se constituem como esse reservatório que podem ser recrutados a qualquer momento. A mesma coisa os estudantes, né? Os estudantes são potenciais forças de trabalho a serem ocupadas pelo capital. A terceira forma que o Exército Industrial de Reserva assume é a forma estagnada. Aqui, pessoal, o Marx define como sendo a parte do exército de trabalhadores, né, que estão na ativa, mas com ocupação completamente irregular.
e ela proporciona, assim, ao capital, um reservatório inesgotável de força de trabalho disponível. Isso daqui, pessoal, é particularmente importante para a análise que a gente pode fazer desse trabalho bastante recente, né, que a gente tem visto crescer muito, que é a relação dos trabalhadores com as plataformas digitais. Então, muitas pessoas chamam de uberização do trabalho, né? Então, aqui fica muito claro isso que o Marx fala sobre um reservatório inesgotável de força de trabalho. Hoje, qualquer pessoa pode se tornar um motorista do Uber, né? Então, a quantidade de pessoas disponíveis para trabalhar no esquema, né, na forma como essas plataformas digitais oferecem, é de fato inesgotável, né? E bastante precarizado, como nós sabemos. Finalmente, a última parte do Exército Industrial de Reserva é o pauperismo, né? São as pessoas que se encontram numa situação de extrema pobreza, mas que ainda assim são aptas ao trabalho, que podem ser recrutadas pelo capital. O Marx cita os efetivamente aptos ao trabalho, né? Cita uma coisa que era importante na época dele, que são os órfãos e as crianças indigentes, que hoje não faz mais muito sentido, já que a legislação que garante os cuidados à infância e à juventude impedem, né, o trabalho dessas crianças nas fábricas. Mas o Marx conta histórias assim bastante incríveis sobre como as fábricas na Inglaterra utilizavam de forma bastante comum, né, e disseminada o trabalho das crianças. E, por último, os degradados, os maltrapilhos, os incapacitados para o trabalho, incapacitados no sentido de que podem ter sofrido algum acidente de trabalho, ficaram incapazes para uma determinada atividade, mas podem ser recrutados para alguma outra atividade, se assim o capital desejar, né, precisar. Bom, pessoal, essas foram as principais informações teóricas que o capítulo 23 traz. Agora eu trago para vocês dois extratos, né, de trabalhos que tentaram fazer uma análise empírica com base em toda essa construção teórica que o Marx fez. São dois autores que tentaram fazer uma contabilidade aí do Exército Industrial de Reserva. O primeiro deles é desses autores, o Foster, McChesney e Mijona. Trabalho de 2011, né? É um trabalho bem interessante que vale a pena vocês lerem. Eu coloquei o link para vocês ali no último slide, se vocês tiverem interesse de ver o trabalho inteiro. O que eu quero chamar a atenção para vocês só é o gráfico que eles construíram, né? Primeira coisa que nós podemos notar é que não é tão longo prazo assim, né? É de 1997 até 2011. Então, essa é a razão pela qual a gente não consegue ver um crescimento, uma tendência de crescimento de longo prazo do Exército Industrial de Reserva, como a gente falou nas lâminas anteriores. Mas a gente consegue ver que ele, né, se reduz em alguns momentos. Por exemplo, aqui de 2004 até 2008 ele estava numa trajetória descendente, depois ele começa a subir um pouquinho, né, e depois provavelmente voltou a cair como resultado da crise de 2008. Mas, de modo geral, o que é interessante a gente saber aqui? Ele está chamando de wage workers, né, os trabalhadores da ativa. Então, o que ele está fazendo aqui é exatamente a análise da parte da população da força de trabalho dedicada ao capital, né? Dedicada a parte da força de trabalho que vende, né, essa mercadoria força de trabalho ao capital. Então, são os trabalhadores assalariados, né, nós podemos dizer. Essa segunda parte aqui, os trabalhadores vulneráveis, né, a gente pode enquadrá-los nas duas categorias aqui, estagnado e latente. Uma coisa importante para falar sobre esses trabalhos empíricos é que é sempre muito difícil fazer trabalho empírico sobre a teoria do Marx, né? Porque você tem sempre o trabalho de primeiro fazer uma tradução, né, das estatísticas existentes, né, uma correlação dessas estatísticas existentes com os dados, com os conceitos do Marx. Então, na leitura desse artigo aqui, vocês percebem que foi um trabalho bem difícil eles fazerem essa correlação. Então, aqui os trabalhadores vulneráveis, que essa é uma estatística da Organização Internacional do Trabalho,
a gente pode enquadrar mais ou menos como camada latente e camada estagnada. Aqui nós vamos ter a camada flutuante, né, que eu disse que se aproxima muito da camada do desemprego, né, e finalmente essa última camada que a gente poderia chamar também de camada latente. O que nos chama a atenção aqui, pessoal, é que o Exército Industrial de Reserva global, ou seja, do mundo todo, porque isso daqui está considerando todos os países que enviam os dados para a Organização Mundial do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, ele gira ali em torno de 65% da população. Provavelmente aqui o dado é população ocupada, né? Então, 65% da população ocupada ou da população economicamente ativa, eu preciso ver direitinho a metodologia, é Exército Industrial de Reserva. E apenas 35% é Exército ativo, ou seja, trabalhadores assalariados pelo capital. Tem um outro trabalho de um ex-aluno aqui da nossa universidade, né, o Nelson Granato, que também fez o mesmo esforço, né, de correlacionar os dados existentes com os conceitos do Marx, né? E ele fez uma coisa interessante que é também, ao mesmo tempo, mostrar a estrutura de classe do capitalismo brasileiro e, ao mesmo tempo, mostrar as parcelas aqui do Exército Industrial de Reserva. Então, o que a gente chama de estrutura de classe, pessoal? A divisão, né, da sociedade entre essas duas grandes classes, né, que se opõem no capitalismo, que é a classe trabalhadora e a classe capitalista. Então, vocês podem ver que a classe capitalista aqui, ela é bem pequenininha perto da classe trabalhadora. Aqui, pessoal, o dado que o Nelson está usando é a população em idade ativa. Eu já fiz o mesmo cálculo para os dados do censo, né? Se vocês quiserem, qualquer dia a gente pode discutir em alguma aula ao vivo. É uma outra ótica, né? Porque daí nos dados do censo os dados são colocados de uma forma diferente, mas o resultado é mais ou menos o mesmo. A gente observa que a classe capitalista ela é mais ou menos esse percentual aqui do total da população, seja da população em idade ativa ou seja da população ocupada, como em outras estatísticas, né? Então, lá em 2001, né, 39,8% era exército ativo, ou seja, trabalhadores efetivamente contratados pelo capital, e 57,3% eram exército industrial de reserva, né? Então, vejam que a estrutura de classe aqui, ela é muito parecida com os demais países. Não sei se vocês lembram, na época ali da crise de 2008, apareciam muitas manifestações nos Estados Unidos com pessoas levantando o cartaz e dizendo, nós somos 99%. O que eles estavam falando era exatamente sobre isso, né? A classe trabalhadora é 99% da população em muitos países. Nos Estados Unidos, o dado é esse, né? Eu fiz essa coleta de dados para vários países e nos Estados Unidos dá exatamente esse dado, 99% da população é classe trabalhadora e 1% da população é classe capitalista. No Brasil, não chegamos a tanto, mas estamos bem perto, né? 97% aqui é classe trabalhadora, ainda que 57% seja parte do Exército Industrial de Reserva, ou seja, é classe trabalhadora desempregada ou subempregada, enquanto 39% é classe trabalhadora empregada, né? Então, essa é a ideia. Bom, pessoal, esses eram os dados que eu queria mostrar, só para a gente trazer algum dado empírico, né, sobre esses conceitos que o Marx apresenta, mas algumas conclusões que a gente pode tirar aí do capítulo da Lei Geral da Acumulação Capitalista. Então, o primeiro, pessoal, refere-se à própria lei, né? O que é, então, a Lei Geral da Acumulação Capitalista? A lei que o Marx está descrevendo aqui é esse resultado inevitável do processo de acumulação de capital que produz necessariamente um exército industrial de reserva, né? Uma superpopulação relativa que está sempre sobrando em relação às necessidades de valorização do capital. E é esse exército industrial de reserva que vai garantir que os salários possam ser mantidos em patamares bastante baixos, né? Porque quanto maior é a oferta de força de trabalho em relação à demanda, né, menores vão ser os salários em relação ao valor da força de trabalho. Então, eu acho que são as principais conclusões que a gente pode tirar do capítulo 23. Aqui eu coloquei algumas
algumas referências, né? Se vocês quiserem ler o trabalho completo aqui sobre o Exército de Reserva Global, ou o trabalho completo do Nelson Granato, eu coloquei aqui disponível, até verifiquei, os links ainda estão válidos, né? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal, e nos vemos, então, na nossa próxima aula ao vivo. Até mais.